Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Clube da Inteligência Artificial. E hoje vamos falar sobre o GPT que está sendo proibido nas empresas. As empresas elas estão proibindo o uso, cada vez mais o uso no chat GPT. E o motivo é o risco das informações que são tratadas como confidenciais vazarem para outros usuários ao redor do mundo. Porque as conversas que são tidas entre os usuários, acabam treinando a inteligência artificial e acaba repassando essas informações aí para outros usuários ao redor do mundo. Vamos citar aqui o caso ocorrido em abril desse ano, onde os engenheiros da Samsung usaram o chat GPT e botaram ele para ler alguns documentos e alguns códigos confidenciais sobre as tecnologias sigilosas de software e hardware. Essas informações acabaram treinando a inteligência artificial GPT e essas informações chegaram intactas a diversas empresas, com outros usuários perguntando ao GPT sobre a empresa Samsung. São empresas americanas. Provavelmente quando os outros usuários fizeram essas perguntas aí ao GPT, e o GPT acabou dando uma de informante, de X9. Bom, o GPT ele é uma inteligência generativa lançada exatamente o ano, foi em novembro de 2022, que lançaram ao público essa inteligência. E ela cria textos como se fosse uma pessoa. Aliás, uma pessoa muito inteligente que conseguiria guardar tudo, se lembrar de tudo o que ela leu. E além disso, o GPT consegue produzir novos textos coerentes. E apesar das pessoas quase não mencionarem isso, muitas vezes produz textos criativos. Ou seja, que são histórias inventadas pela inteligência artificial sem fonte nenhuma. Aliás, o GPT, assim como outras inteligências generativas, como o Bing e o Bard, são muito criativos. Basta pedir para criar histórias 100% inventadas e ela é expert nisso daí. Porém, ela não consegue gerar textos 100% genuínos, 100% fidedignos, mas conseguem aí cerca de 80% a 90% de assertividade em média, que essas são as minhas observações como usuário dessas inteligências, tá? Bom, voltando ao assunto aqui desse vídeo, essas inteligências elas estão sendo banidas das empresas que produzem conhecimento estratégico e muitos funcionários adotaram, o uso do GPT logo que o GPT saiu ao público. E esses funcionários, como informa no site BBC aqui, um consultor de negócios chamado Matt, com sede em Berlim, alegou que usa o GPT desde o seu lançamento e quando descobriu essa maravilhosa ferramenta que poderia agilizar o seu trabalho, não largou mais. No começo, sua equipe chamou a atenção da alta administração pelo desempenho que eles tiveram, logo após o uso do GPT. Hoje, ele prefere usar essa ferramenta em segredo, mas não tanto assim, Afinal, ele cedeu uma entrevista aqui à BBC, porém com o codinome Match. A questão é, o número de pessoas que usam GPT e outras inteligências generativas profissionalmente para tirar vantagem ou melhorarem os seus trabalhos de forma permitida pela empresa aumentou consideravelmente. Apesar de grandes nomes voltados à segurança da informação, como Simon Johnson, chefe do Grupo Global de Economia e Gestão do MIT, ele alega que as empresas estão preocupadas com esses dados vazados. Eu, particularmente, acredito que trabalhos realizados majoritariamente pelas inteligências artificiais denunciam o número, denunciam o funcionário em questão por não ter um gabarito suficiente para o trabalho e ele acaba ficando com mérito, Bom, será que eles sabem fazer o serviço? Então fica essa dúvida aí. O mesmo podemos pensar sobre qual o mérito das pessoas que criam obras de artes incríveis com inteligências artificiais generativas de imagens, por exemplo. E essas pessoas não têm o dom artístico, mas têm o conhecimento técnico. Muitas vezes pequeno, mas porque basta apenas um prompt ali para criar uma imagem sensacional.
Bom, então eu me pergunto e já respondo, né? Essas daqui são as minhas palavras aqui, né? Quais são as aplicações desses trabalhos gerados por inteligência artificial generativa? Se forem aplicados como fosse gerado 100% pelo funcionário, então nós teríamos um problema aqui. Mas se o funcionário receber o mérito por ter usado bem a ferramenta de inteligência artificial, então pode ser reconhecido por isso, sem problemas. Um estudo aí de fevereiro de 2023, através da rede social profissional Fishball, 68% dos entrevistados afirmaram que não divulgaram o uso dessas inteligências artificiais para os seus chefes. Isso no começo desse ano. De lá para cá houve um aumento significativo no uso de inteligências artificiais. Eu acredito que esse índice de 68% tenha aumentado consideravelmente, principalmente porque a proibição vem aumentando. Então vejam, pessoal, que eu não estou defendendo a proibição total, mas o seu uso deve ser declarado, porque as inteligências artificiais são uma ferramenta importante e tudo que ela gera deve ser filtrado, como eu disse, ela ainda é muito criativa. Quem se lembra também do caso do advogado americano Steven Schwartz, que em maio desse ano ele apresentou ao tribunal um documento de 10 páginas com precedentes criminais para defender o seu cliente, que teve os joelhos feridos aí por um carrinho de serviço de bordo. Meu Deus, eu fico pensando, tem alguma coisa nesse mundo que não seja processável, né? Ninguém conhecia os precedentes, né? Então a empresa Avianca, né, que deveria ter colocado o freio aí no carrinho de bordo, questionou o documento e o advogado Schwartz confessou que usou o GPT. Então, o advogado também virou réu nesse caso. Voltaram à conta do advogado lá do GPT para consultarem a conversa que ele teve, né? Felizmente o GPT ele mantém as conversas e lá, juntamente com uma comissão jurídica aí, né, perguntaram ao GPT quais eram as fontes dos precedentes e a resposta foi que as informações são reais, elas estão em bases jurídicas respeitáveis, mas não informou a fonte real dessas contas, desses precedentes, né? Então ficou no ar essa polêmica aí. Será que ela inventou ou não, né? Bom, eu particularmente, depois de tantos usos, né, eu percebi que a criatividade do GPT, do Bard, do Bing representa uma pequena parte dos textos quando nós pedimos que as informações sejam verossímeis, né? Porém, essa pequena parte inventada já contamina toda a veracidade dessas informações. O número de funcionários que passaram a depender da inteligência artificial estão agora preocupados em esconder o uso para evitar chamar a atenção. Será que estamos nos aproximando de uma sociedade altamente dependente dessas tecnologias, como no filme Idiocracy, que eu vivo falando aqui no canal? Bom, de acordo com uma pesquisa da BlackBerry, em agosto de 2023, que é agora recente, né, tá fresquinha essa informação, 75% dos líderes de tecnologia de informação estão considerando ou já implantando a proibição do ChatGPT, que é a principal inteligência generativa de textos da internet atualmente. E 61% desses entrevistados pretendem manter a proibição por longo prazo ou um prazo indeterminado. Mas pode ser um tiro pela culatra, toda essa proibição, né? Muitas tecnologias antigamente foram proibidas, como a digitação, o copia e cola da internet. Durante muito tempo, os trabalhos de dissertação, né, e as teses eram obrigatoriamente escritas à mão, né? Mesmo com toda a tecnologia da digitação já disponível naquela época. Hoje sabemos que é impraticável a escrita na mão, apesar dessa atividade, né, não deveria ser extinta, ajuda aí no desenvolvimento da coordenação motora, do cérebro, tudo. Mas é claro, há grandes chances de nas próximas décadas serem raras as pessoas que têm o dom da escrita, né? Eu particularmente digito muito e, no entanto, eu escrevo muito pouco com a mão. Sobre as inteligências artificiais
fornecerem uma praticidade enorme, né, nas pesquisas, formulação de documentos, eu acredito que não deveriam ser proibidas, mas sim usadas com moderação. Enquanto o GPT e outras inteligências artificiais não oferecerem níveis de precisão confiáveis, né, em suas informações, sempre será importante revisar os textos. Felizmente, hoje o Bard, na sua versão americana, né, já oferece os links de onde essa informação veio e destaca as frases que são fidedignas, né? Em breve, o Bard no Brasil e em outros países, eles terão essas funcionalidades, né, com essas fontes bibliográficas disponíveis juntamente com o texto de resposta. Para saber mais sobre essa novidade do Bard atualizado, confira aqui no canal IA Clube sobre como o Bard, né, com todas essas novidades aí, incluindo a geração de respostas nesses links verificáveis de outras fontes e outros serviços de pesquisa incorporados, como vídeos, né, como o Google Mapa, como o Google Hotéis, todos junto com a interface aí do Bard. Bom, eu fico por aqui. Saibam que, infelizmente, as inteligências generativas de texto ainda sofrem do mesmo mal do ser humano, que é ser criativo quando não deveria. Por isso, consultar as fontes sempre será importante. Então, meus caros, paz nos seus corações e um forte abraço.